Fala pessoal, bora atualizar as principais notícias do Santos. Falaremos sobre o primeiro jogador que deve renovar com o Santos para 2025. O caso Dodô também foi atualizado, o jogador rescindiu o seu vínculo com o Santos. E falaremos sobre Biliarci e o Sufa. Será que foram relacionados para a partida contra o Mirassol? E o técnico Fábio Carille bastante pressionado para esse confronto direto entre Santos e Mirassol, que se enfrentam neste sábado na Vila Viva Sorte. Bora falar sobre o Peixe. O primeiro jogador que o Santos deve renovar para a próxima temporada, que tem vínculo com a equipe santista até dezembro de 2024, é o lateral direito Aderlan. O jogador que se recupera de uma lesão de LCA vai renovar o seu vínculo com a equipe santista. Ainda não sabemos qual será esse novo período de contrato, mas por lei o clube é obrigado a renovar com o jogador pelo menos até ele se recuperar e ter condições de exercer o seu futebol. Eu acredito que o Santos, pelo menos aí uma temporada, deve renovar com o Aderlan. Acho que é um jogador interessante para você ter no elenco, brigando por posição, ou até mesmo sendo reserva. Se o JP Sherman, né, não ser vendido no ano que vem, acho que seria sim um reserva interessante para a equipe santista. E aí a gente pensa, né, o que vamos fazer com Rainer e Rodrigo Ferreira, se o Santos vai negociar algum desses dois atletas. Se de um lado nós temos Aderlan, que vai renovar com o Santos, por outro, o Santos rescindiu o contrato com Dodô de forma amigável. O contrato do Dodô era válido com o Peixe até dezembro de 2025. Era um atleta que tinha um salário considerado alto, cerca de 300 mil reais. Então o Santos vai economizar cerca de 4,2 milhões de reais apenas em salários com o atleta. Dodô tem 32 anos, tinha alguns clubes interessados, mas ele preferiu permanecer no Santos, né, confiando numa oportunidade do técnico Fábio Carille, mas como a gente sempre fala aqui, é um jogador que a questão física preocupa, por isso também que não vinha recebendo oportunidades do técnico Carille. Então Dodô não é mais jogador do Santos Futebol Clube. E neste sábado, o Santos enfrenta a equipe do Mirassol, sábado às 18h30, na Vila Viva Sorte, confronto de duas equipes que estão dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. O Santos tenta sua reabilitação após uma derrota para a equipe do Goiás, que é uma equipe que não vem realizando uma boa Série B. Foi um resultado que o torcedor santista ficou bastante decepcionado, os dirigentes santistas também, e aí volta a ser pressionado o técnico Fábio Carille. Inclusive, o Globoesporte.com fez uma matéria falando um pouco dessa pressão. Separei aqui alguns parágrafos que a matéria fala o seguinte: uma eventual derrota em casa para o Mirassol, somada ao ambiente de pressão que já vem sendo criado pela torcida há alguns jogos, pode ser determinante para o fim da passagem de Fábio Carille pelo Peixe, que tem ótimas chances de conquistar o acesso à Série A. Além do desempenho da equipe, Carille sofre grande pressão da torcida, principalmente nos jogos em casa. O treinador tem encontrado um clima hostil na Vila. Lembrando, né, que a gente sempre comenta que quando anuncia no telão o nome do Carille, a torcida vaia, no intervalo também, dependendo de como está a partida, o Carille é hostilizado, quando o Santos também vence, perde, empata, é hostilizado. Naquela vitória diante do Operário, mesmo com o Santos vencendo, foi bastante hostilizado e não apareceu na entrevista coletiva, deu aquela justificativa de que estaria dando espaço para o seu auxiliar Cuquinha, mas sabemos ali nos bastidores, né, que a história é completamente diferente, porque o Carille sim está chateado com esse clima, de que mesmo vencendo, a torcida ainda pega no pé dele. E tem toda a questão também de outras situações, não apenas do futebol jogado do Santos. Tem a não utilização de Yusufa e Biliarci, que inclusive não estão relacionados mais uma vez para esse confronto contra o Mirassol, a não utilização de Miguelito antes dele se ausentar, né, para servir a seleção da Bolívia. Imagino que essa pressão vai crescer ainda mais,
porque saiu da bolha de torcedores santistas. A Globo, Luiz Roberto, narrador no show do intervalo, questionou, né, a ausência do Miguelito, disse que ele é banco, né, elogiou o jogador. A ESPN também, durante o seu programa discutindo sobre os jogos das eliminatórias, exaltaram também o Miguelito, não entenderam o motivo pelo qual o Carille não dá sequência para o jogador. Então essa pressão está saindo da bolha de torcedores do Santos e de quem produz, né, esse conteúdo mais nichado. Vamos ver se isso nos próximos jogos vai ter algum reflexo ou não. Mas esse confronto contra o Mirassol é de extrema importância. O Santos precisa conquistar esses 3 pontos para dar uma certa tranquilizada e, é claro, né, ter um ambiente pelo menos mais tranquilo. Sei que muitos torcedores do Santos querem a saída do Carille, me incluo, acho que não dá mais para você ter um planejamento para 2025, mas também entendo que às vezes você mudar de treinador agora, não sei se teria tanto efeito assim, né? Confesso que sobre esse tema eu fico em cima do muro. Às vezes eu quero a saída, às vezes eu entendo que a permanência até o final da Série B seria melhor. Não tenho opinião formada, né? Quero saber, inclusive, o que vocês pensam a respeito aqui nos comentários. E peço para você se inscrever neste novo canal para que a gente possa cada vez mais ter mais torcedores santistas aqui nesse espaço também. Grande abraço e até a próxima!